Positivo, que tá audível. Ótimo. Positivo. Ah, a gente vai trazer essa instrução para os senhores, baseado na resolução 005, que trata sobre a padronização, a normatização da utilização do PBDoc no âmbito da Polícia Militar. A gente vai gravar essa instrução porque já vai servir para consulta no momento oportuno, quando os senhores estiverem fazendo procedimento e, por um acaso, é, tiver alguma dúvida. Então, ao final, a gente grava e libera o link no grupo dos oficiais para que todos possam ter acesso a esse conteúdo. Beleza? Eu fazendo os testes, eu tive um pouco de dificuldade no áudio. Às vezes ficava cortando o áudio, mas eu estou buscando outro mecanismo aí de gravar de forma simultânea, de forma que a gente possa ter esse conteúdo todo preservado. Caso não consiga, a gente tenta de alguma forma gravar novamente um conteúdo para disponibilizar para os senhores, beleza? Estamos usando o Zoom, que nos dá de forma gratuita 40 minutos de gravação dessa conferência, dessa videoconferência. Então, nesse primeiro momento, a gente vai só fazer a exposição e as dúvidas que os senhores tiverem, podem anotar, podem botar no chat, e terminado esse primeiro momento da exposição, se a gente consumir todo o tempo, a gente abre uma nova reunião para tirar as dúvidas. Se sobrar tempo, a gente nessa reunião gravada vai tirando as dúvidas, tá bom? Para não ficar uma reunião longa, gravada e unir depois os arquivos, que acaba ficando pior. François, eu acho que é só para ti. Todo mundo tá tendo áudio aqui, pelo que. François colocou aí dizendo que tá sem áudio, mas eu acho que é só para ele mesmo. Isso. Ah, a gente vai ter muita mudança de tela, compartilhamento de tela para que a gente possa acompanhar tudo que for sendo feito, beleza? Ah, estou com dificuldade um pouco do mouse, que ele passa direto por cima dos ícones, aí eu acabo tendo um pouco de dificuldade para manusear aqui as telas. Mas vamos nós. Deixa eu ver se os senhores estão tendo acesso à tela compartilhada. Eu sim. Pronto. Estão vendo aí a resolução? Positivo? Sim. Pronto. Na resolução, é, vem tratando sobre o uso do PBDoc. De fato, a gente parte da premissa que os senhores já têm acesso, já têm um certo conhecimento quanto ao uso, o manuseio dessa plataforma. Mas vamos dirigir, de fato, nossa atenção, nossa instrução de hoje, justamente para o anexo 2, que é a parte final da resolução. Que no anexo 2 vem tratando aí, como os senhores estão vendo, das regras gerais para a estruturação de procedimentos administrativos, disciplinares e investigativos no PBDoc. Então, toda essa seara de procedimento vai estar descrito como manusear, como operar no anexo 2. Então, a gente vai trabalhar o anexo 2. Eu vou ficar alternando texto, tela, PBDoc, e se vocês tiverem aí perto de vocês a resolução, vai acompanhando bem direitinho. Tá bom? Conseguindo acompanhar até agora? Show? Vamos nós.
Ah, no anexo 2 do ponto um até o ponto de número 14 ou 11 de forma específica, é que a gente vai poder trabalhar da melhor forma, bem direcionada ao que a gente tem interesse. Os outros pontos é mais explicativo, explicando justamente isso que a gente vai trabalhar. Esse primeiro momento, do ponto um ao ponto 3 é algo direcionado, bem direcionado, totalmente direcionado para a corregedoria. Não afeta os senhores. Mas eu queria mostrar aos senhores como é que inicia o processo dentro da plataforma PBDoc para que os senhores possam entender da melhor forma e manusear esse material, esses documentos. Na resolução, diz que, no ponto um, a Corregedoria Setorial da unidade da OPM vai criar um processo administrativo disciplinar. E lá vai colocar o assunto, contendo obrigatoriamente o tipo, o número do processo, o encarregado e o acusado. E aí coloca um exemplo como fazer. Vou criar aqui para os senhores terem noção de como é feita essa situação. O documento que vai ser criado, o modelo que vai ser criado é um procedimento administrativo disciplinar. A lotação nós vamos enviar, e depois vai ser dito, é, da lotação, que no caso é a corregedoria, para um encarregado, para o usuário daquele encarregado, de forma que só quem tem acesso a esse conteúdo é de onde está saindo para o destinatário, a lotação para o encarregado, nenhum outro vai ter mais acesso. Então, vou colocar aqui a minha pessoa, como se fosse da corregedoria para a P1. E aí, para criar um procedimento, vai ser criado o tipo de procedimento, uma investigação preliminar, vou colocar assim. Vou colocar de forma resumida, mas é para colocar de forma por extenso. E aí eu vou colocar a numeração. Vamos aqui criar uma numeração desse primeiro procedimento. O encarregado, o capitão Costa, e o investigado, capitão Costa. Isso é o que vai sair da corregedoria. Esse documento vai ser criado e tramitado para o usuário. Vem a assinatura do corregedor, de quem de direito, e a capa, o procedimento foi criado. Nesse procedimento vai ser colocado o quê? Nele. Vai ser colocado agora uma portaria, que vai ser juntado a esse documento. Ponto 2. Criado o processo, deve a Corregedoria Setorial juntar o ofício de designação, o portaria, sendo esta última confeccionada em arquivo PDF, importada PBDoc através do modelo de documento interno e assinada pela autoridade delegante. Nossa corregedoria já trabalha com a criação desses próprios documentos dentro do PBDoc. E aí só faz juntar tais documentos. Aqui fala sobre um documento criado em PDF. A partir disso, da criação desse documento, ele é juntado. Então, vamos fazer dessa forma. Ele já foi criado, esse documento. Eu tenho aqui um modelo desse documento e vou torná-lo agora um documento parte do PBDoc. Ele vai se tornar parte do PBDoc. Eu faço isso aqui, ó, através do modelo e criação do documento interno. Interno. Já tinha o ofício, ele já fora criado e agora ele vai se transformar em um arquivo do PBDoc. Aqui tem um modelo padrão, que é justamente esse 06, 01, 10, 01, que são os ofícios.
e eu vou pegar esse documento onde ele está, tornando em documento interno do PBDoc. Detalhe, quem faz isso é a corregedoria, tá bom? Isso aí não é com os senhores, isso é com a corregedoria. Deixa eu ver aqui. Rapaz, só um momento. Isso. Escolhido o documento, estou colocando, opa, o assunto, portaria, teste. Vou só colocando aqui o nome teste para a gente poder entender e agilizar. Mas aí compete totalmente a corregedoria. Criado esse documento, e esse documento realmente é um real que existe, que foi uma portaria, a primeira desse modelo, totalmente no PBDoc. Vamos utilizá-la, reutilizá-la para os nossos testes de hoje. Eita. Assinei o documento, a portaria agora ela é válida. Vou colocar naquele procedimento, naquela, ah, juntar ao procedimento que foi criado. Vem aqui naquele função juntar e vou juntar o meu ofício. Feito isso, isso aqui é da corregedoria, os senhores já vão receber quando ele estiver pronto. Os senhores receberão o documento assim, a capa e a portaria juntada. Esse é o que chegará para os senhores. Até então é só corregedoria. A partir de agora é com os senhores. Corregedoria fez o procedimento, que seria essa capa, início do processo. Ele colocou a portaria com todos os documentos necessários. Então ela vai agora tramita para o encarregado. Se você está com a resolução aí, deixa eu ver se a gente vem para cá. Resolução, item 4. Realizar, realizar a tramitação do processo para o usuário do encarregado. Ou seja, nós já criamos todo o procedimento, o processo, com a portaria, com os documentos anexos ou juntados, e agora vai tramitar para o encarregado, o qual deverá receber no prazo de 7 dias úteis, conforme uma instrução normativa em vigor. E isso poderá ser auditado, conferido através do ícone histórico do processo. Aqui, ó, gente. O cursor, tá vendo? Histórico. Através daqui, nós podemos saber se o militar recebeu ou não o documento. Quando ele recebeu, em que momento ele recebeu. Diz a resolução, tem 7 dias úteis, conforme a instrução normativa. A partir do momento que a corregedoria tramita para a Catiusca, para Joalisson, para Adriano, para Augusto, que quem quer que for o encarregado o procedimento, na hora que os senhores abrirem no PBDoc, a contagem do prazo começa. Então, os senhores têm 7 dias úteis, sabendo que foram designados para proceder esse documento, esse procedimento para os senhores não necessariamente tem que abrir naquele momento, porque se abrir, começa a contagem. Então, observem isso. Eu sei que quem comanda a companhia tem a questão dos eventos, das festas, das atribuições, e com cada um dos oficiais. Então, viu na caixa de entrada, não precisa abrir de forma imediata. Mas a partir do momento que abriu, a contagem do prazo começa naquele instante. E aí nós, a corregedoria, temos como observar quando do recebimento do procedimento pelo encarregado. Beleza? Então, use dessa prerrogativa dos 7 dias. Deixe lá, a não ser que se queira adiantar, recebeu o procedimento, abre e já dê.
é, encaminhamento. Detalhe, ah, quando for feito a remessa, a tramitação, o ofício de remessa do procedimento, agora nós não temos mais como dar aquela ajuda, onde o militar terminou o procedimento, o oficial terminou o seu procedimento e só vai estar de serviço daqui a 3, 4 dias, por causa de um evento, por causa de uma situação. E aí a gente recebia com a data retroativa, porque o procedimento já tinha sido concluído. Com o PBDoc, não pode mais ser feito isso. No dia do encerramento, no dia que está expirando o prazo, até essa data deve ser tramitado para a corregedoria, para a autoridade delegante, porque ficará registrado o atraso caso ocorra. Entendeu? Foi tramitado o procedimento para o encarregado. O item 5. Os ofícios emitidos pelo encarregado devem ser confeccionados no PBDoc e juntados ao processo. Após juntado, o encarregado criará uma via do documento, via B, e tramitará para o setor destinatário. Eventuais anexos deverão ser postos na via B, para melhor acesso do setor que recepcionará o documento. Ó, foi criado o processo administrativo. Nós temos numeração, nós temos a data da abertura, nós temos a numeração dele, da portaria, nós temos o encarregado, nós temos o investigado. Temos aqui a portaria com todas as documentações. Aí agora, o encarregado começa a sua parte. Ele vai criar os seus ofícios via PBDoc. Criar aqui um documento, vamos criar um ofício interno para a pessoa que a gente quer. Eu vou sempre usar aqui meu usuário ou a lotação da P1 e o assunto. Vamos, nesse primeiro momento, produzir o documento de abertura dos trabalhos. Então, eu vou botar aqui a abertura. E aí, eu crio o meu documento, envio para a autoridade delegante e coloco o texto. Faço uso do presente expediente para informar que, na presente data, foram iniciados os trabalhos. Fiz o documento respeitosamente e a figura da autoridade delegante. Lembrando de que, nos nossos textos, ao final, deve vir Polícia Forte, Sociedade Segura. Negrito itálico. Não diz se é centralizado, alinhado à direita ou à esquerda. A gente da P1 tem feito centralizado, ou melhor, alinhado à direita. Produzido o documento, nós temos o documento, vou assinar. Aqui está um erro de digitação, mas deixa eu só deixar tudo ok aqui. Produzido o documento, estou assinando esse documento. Ele agora tem valor porque foi. Opa, de novo. Documento agora existe. Ele foi criado. E eu vou tramitar para o setor. Mas diz o item 5 que o encarregado cria o documento. Nós criamos o documento informando do trabalho iniciado, começou de fato a andar o procedimento.
a gente junta ao procedimento. Então, vamos lá. A gente já tem a numeração do procedimento, que vai ser a capa ou a cabeça do documento, e vem aqui no documento que a gente quer juntar e vai em juntar. Juntou o documento que a gente criou. Beleza. Ele agora, ó, faz parte daquele procedimento. Olha como está a sequência. A portaria, o ofício de abertura. Ó, ele está seguindo uma ordem. O último, ou o primeiro, ó, de baixo para cima, seguindo a sequência. Ah, e aí, feito o documento de informativo de início dos trabalhos, você cria a via B desse documento e tramita a via B. Você cria um documento, deixou no seu procedimento aquilo que nós fazemos. A gente pega, faz o documento, a gente imprime o documento, assina, dá entrada, protocoliza no setor, pega o recebido e aquele fica nos nossos autos. E o outro fica lá no setor de destino, destinatário. Aqui no BBDoc, a gente pega a via A, deixa no procedimento e cria a segunda via, a via B, e essa sim tramita para o setor responsável. Vou tramitar aqui para o meu usuário da APU. Então, quando os senhores criarem os ofícios no procedimento, vai criar uma via. Quando confeccionar o ofício, você cria uma via, sendo que a primeira via, a via A, fica juntado ao procedimento e a via B você tramita para o setor de destino. Entendido? Beleza? Observem isso. E tudo que precisar de colocar de anexo, vai na via B. Por exemplo, a gente geralmente diz, né, quando faz um ofício requisitando alguém, aí diz que informo que esse signatário foi designado para proceder, para como encarregado, para apurar tal fato, e aí coloca, referencia a portaria, e por vezes a gente anexa também essa portaria ou outro documento. Todo anexo que for é na via B que vai ser tramitada, não na via A que vai ser juntado ao seu procedimento. 6. Documentos externos em forma física, como oitivas, relatórios, cópias de documentos, deverão ser digitalizados e juntados ao processo, clicando em incluir documento, como nós fizemos agora há pouco. Depois escolhendo o documento interno, o qual juntará ao processo. Então, nós já iniciamos os trabalhos e agora a gente faz um ofício solicitando a escala de serviço, por exemplo, solicitando algum documento. Comum demais. Então a gente cria um ofício aqui, eu vou criar mais um ofício de forma bem genérica. A solicitação. E aí a gente faz aquele ofício, solicitação, requisição, o que for. Envia para o destinatário. Estou criando aqui de uma forma bem rápida, viu, gente? Envia para o destinatário. Estou repetindo aquele espaço. Estou assinando o documento e vou juntar ao procedimento esse documento que eu criei solicitando e crio a via B tramitando para o local destino. Tramitei a via B. O setor me respondeu e me mandou um documento que eu solicitei. Se é a escala, se é uma parte, se é um atestado médico, enfim. Ele me mandou, se mandou via PBDoc, simplesmente eu junto ao meu procedimento. Se foi um documento físico, se veio via e-mail, eu vou, em caso de documento físico, digitalizá-lo,
transformar em PDF, porque o PBDoc só aceita PDF. Ou eu vou baixar, se ele via e-mail, e vou transformar em documento interno, como nós fizemos agora há pouco. Falta só 10 minutos para esse primeiro momento da reunião. Qualquer coisa a gente abre outra gravando. Só um momento aqui. Pronto. Então nós vamos pegar aqui um documento que foi enviado para nós. Uma, ah, uma declaração, sei lá, qualquer que for o documento. Vou pegar aqui, ó. Vou transformar esse documento em documento interno, via PBDoc. Criar documento. A gente recebeu a resposta. Vai agora transformá-lo em PBDoc. Lembra desse tipo documental, que é o de ofício, e a gente vai fazer teste, né? A, esse documento assinado. Preste atenção nisso aqui, gente. A gente escolheu o documento que vai assinado. Criou esse dito cujo documento, para que ele fique, seja juntado ao PBDoc. Esse documento aqui, que eu peguei assinado, esse documento aqui, ó, que eu peguei assinado, preste atenção, isso aqui é o que os senhores vão fazer. Ele foi assinado, deixa eu ver aqui, abre. Ele foi assinado por nós. Deu uma travada aqui. Mas ele foi assinado via GovBR. Deixa eu ver se o rapazinho aqui ajuda a gente. Eita, não está respondendo, não. Pronto. Foi assinado via GovBR. Preste atenção. Deixa eu ver se é aqui que tem a assinatura. Assinado via GovBR, tá vendo? Se eu colocar direto no PBDoc, não reconhece a assinatura. Não reconhece a assinatura do GovBR. Então, o que é que eu devo fazer? Esse documento com assinatura digital GovBR, eu devo imprimi-lo em PDF ou ele estando em PDF, eu salvo ele em PDF. Aqui eu vou dizer, ó, imprimir PDF. Se tiver a opção salvar em PDF, para vocês poderem ter essa assinatura. Salvei em PDF. Para vocês verem, vou botar lá na mesma pasta. A assinatura, eu vou botar aqui, ó. GovBR, foi assinado no GovBR. Ele agora foi criado um documento em PDF que foi assinado no GovBR, mas o PBDoc não reconhece. Então, para que os senhores tenham a assinatura, ou salve esse documento em PDF, ali na impressora, como nós aqui na impressora, ou imprima em PDF, ou salvar ou imprimir. Essa é a forma de fazer. Fazendo isso, olha agora, não tinha assinatura, né? Não tinha assinatura. Vamos agora voltar e criar esse documento, que ele não foi criado. Vamos criar esse documento. E agora nós vamos, documento interno, fazendo aquilo mesmo, mesma coisa. Teste, documento assinado. Aí agora, depois que a gente salvou em PDF ou imprimiu em PDF, a gente tem esse documento, o GovBR, vou assinar, torná-lo recepcionando esse documento que nós tínhamos que não era no PBDoc, no modelo PBDoc.
e ao final tem a assinatura GovBR. Então, atentem para isso. Se for direto, recebendo o GovBR, não reconhece a assinatura. Não reconhece a assinatura. E aí, transformei o documento que eu recebi em PBDoc, devidamente assinado, e agora eu vou juntar ao meu procedimento. Juntei ao meu procedimento. Meu procedimento agora está cheio de documentos que foram juntados. Beleza? E vai juntando, não anexando. Vai juntando o documento. 6. Documentos externos de forma física, como oitivas, relatórios, cópias de documentos, deverão ser digitalizados e juntados ao PBDoc, clicando no ícone, o que a gente fez, incluir documento. Depois, escolhendo o modelo documento interno, como nós vimos. Ou melhor, repetir o 6, né? O 7. Todos os documentos produzidos pelo encarregado, como certidões, termos, relatório de diligência, interrogatório, as oitivas, tudo, relatório final, devem ser confeccionados no editor de texto. Por exemplo, que a gente usa muito o Word. Com a indicação, observem isso, com a indicação de que está assinado digitalmente. Então, nós produzimos o documento. Foi o interrogatório, por exemplo. Interrogatório aqui. A gente produziu. Deixa eu ver se isso aqui. Fulano de tal, tal e tal. Aí a gente vai botar lá quem é o encarregado e vai colocar aí acima do nome que ele foi assinado digitalmente. Isso tem que constar. E aí, feito esse procedimento, repete aquilo que nós já fizemos duas vezes. Transforma em documento interno. Aquilo que nós fizemos. Transforma em documento interno e junta. Lembra, né? A gente fez agora há pouco. 8, a gente já está encerrando, viu, gente? Acredito que a gente vai passar só mais 10 minutos numa próxima sala. Ah, vamos fazer o seguinte: eu vou criar esse documento, aí eu encerro a sessão e gero um link para uma nova sessão, que eu acredito que em 10 minutos a gente conclui. Tá bom? Feito aqui o documento que nós produzimos, iremos transformá-lo em documento interno e juntar o nosso procedimento. Você fez o interrogatório, você fez a oitiva, você fez certidão, então, fez em Word, imprimiu, teve a assinatura, aí você vem e inclui documento. Documento interno, incluir no PBDoc. Teste. Aqui a gente fez, vamos dizer, interrogatório. Pega o nosso documento, ou melhor, eu tenho que salvar em PDF, né? Ainda nem fiz, nem salvei em PDF o interrogatório. Aqui, ó. Salvar como, já que ele não aceita em Word, em PDF. Salvei ele em PDF. Agora sim, ele existe. Interrogatório. Transformei o documento em PDF. Vai vir com a assinatura e agora ele existe no PBDoc. O documento existe no PBDoc. O que é que eu faço? Junto aos autos, a numeração do processo, bota aqui juntar no que a gente fez, no que a gente transformou em documento interno, e agora foi juntado. Então, como é que está o nosso processo? Todos os documentos foram juntados a ele. Quando a gente precisar visualizar, ver documento completo, todos os volumes, completo, em PDF, como é que ele estará?
para uma melhor visualização. Como é que ele estará? Na ordem cronológica dos documentos feitos e